preparei a minha fala voltada para a questão do livro didático, um caráter bem mais prático, digamos assim, um pragmático até, para tentar tratar de alguns pontos que a gente enfrenta na escola, na sala de aula, um pouco a partir da minha experiência de trabalho na escola também, para compartilhar com vocês e ver um pouco como vocês reagem, como vocês pensam nesses pontos com que a gente lida, com essa questão de materiais didáticos em geral, em particular com a questão do livro didático. Eu pensei em começar falando da questão desse livro didático que está presente no Programa Nacional do Livro Didático que o MEC tem distribuído pelas escolas do Brasil, também aproveitando a experiência que eu tive a oportunidade de participar pontualmente de uma parte desse processo de seleção que resultou nessa escolha desses 3 livros. Não sei se todos aqui estão cientes, mas senão a gente vai tentando esclarecer aqui aos poucos. São 3 livros que resultaram de um processo de seleção feito a partir de um edital do FNDE, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é a sigla. E esse processo consiste no lançamento de um edital com várias características, determinando uma série de exigências para que os livros sejam apresentados. Depois tem um processo de seleção de acordo com os itens desse edital. E aí, num dado momento, um conjunto de professores de universidades, e nesse caso, 2 anos atrás, 2 professores de ensino médio também participaram da avaliação dos livros que foram apresentados. Então, o nosso trabalho nesse momento era verificar se os livros apresentados atendiam às exigências do edital. Ou seja, a gente não era um trabalho muito criativo, digamos assim, era um trabalho mais de análise e avaliação dos livros que estavam ali. Nesse processo resultou a escolha desses 3 livros, que são o Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins, o Convite à Filosofia, que saiu com outro nome, Introdução à Filosofia, se não me engano, da Mariana Chauí, e um outro livro de Introdução à Filosofia de Gilberto Cotrim, e uma outra autora, enfim, não lembro agora exatamente. Mas esse processo tem gerado, enfim, uma série de comentários, dúvidas, questionamentos, inclusive na própria escola, no Colégio Pedro II, onde eu trabalho, que a gente tem uma equipe de professores relativamente grande, são 20 e poucos professores, e alguns se animam mais a trabalhar com livro didático, outros nem tanto, outros acham que não faz nenhum sentido esse tipo de escolha. Então eu queria comentar algumas questões relativas a esse processo. A primeira coisa é dizer que, de fato, eu queria mostrar aqui uma visão pessoal dessa questão, sem querer que ela seja uma visão de fato a ser assumida por todos os professores de filosofia. Pelo contrário, eu entendo o ensino de filosofia nas escolas como um ensino necessariamente plural. Então, acho que deve ter mesmo uma variedade de perspectivas e variedade de abordagens, que isso é saudável e interessante para o ensino nas escolas. Acho que não é o caso da gente tentar encontrar uma forma única de trabalhar nas escolas. Tanto pela realidade das escolas, que é muito variada, quanto pela formação dos professores, que também é bastante variada, em termos de conteúdos, em termos de, digamos, extensão, da possibilidade que cada um tem de se formar, para quando começa a dar aula, o quanto que ele pôde já estudar e vivenciar da filosofia. E também, finalmente, com relação aos próprios alunos, que numa mesma turma você tem, em geral, alunos, às vezes, com experiências muito diferenciadas com relação à cultura, com relação à filosofia, com relação à própria escola, e assim se formam, quer dizer, vários conjuntos aí complexos e heterogêneos com os quais a gente tem que lidar. No caso desse edital do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, eu me baseei aqui em alguns comentários feitos pelo professor Marcelo Carvalho, que é o atual presidente da ANPOF, mas que foi ele que coordenou esse processo de seleção do livro didático de filosofia há 2 ou 3 anos atrás. Então ele fez algumas apresentações, inclusive na última ANPOF, ele fez uma apresentação sobre essa questão do livro didático e destacou alguns pontos que eu tentei me lembrar aqui para compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa é que
Justamente, esses livros são escolhidos através de um edital público, então se tenta fazer um processo no qual se explicitam alguns critérios para se construir um livro didático de filosofia que será distribuído nacionalmente. Então acho que essa explicitação dos critérios é um ponto importante a gente considerar. Esses critérios, de certa forma, definem um certo padrão, um certo parâmetro do que deve ser um livro didático de filosofia, mas certamente excluem também uma série de outras possibilidades. Então, muitos livros que talvez vocês conheçam, livros que estão aí presentes no mercado, eles nem sequer podem participar do processo porque eles não atendem a alguns requisitos básicos, né? Esse livro didático acaba sendo quase uma enciclopédia, digamos assim, num certo sentido, porque as exigências é de que ele cubra a história da filosofia de forma bastante abrangente, mas não se resuma a isso, né, que apresente textos de filosofia, mas ao mesmo tempo não seja apenas uma antologia de textos. Então os textos têm que ter um tamanho muitas vezes pequeno para poder fazer parte dos capítulos. Tem que ter relação com outras disciplinas, tem que ter relação de alguma maneira com questões da cultura, da vida, da experiência dos estudantes, tem que ter um número relativo grande de imagens e ilustrações que façam parte do livro, assim como uma série de outros detalhes que fazem com que os livros adquiram aquela forma, né, grande, pesada e, digamos, ampla num certo sentido que eles têm. Mas o que acontece é que muitos livros ficam de fora. Então, por exemplo, boas antologias de textos filosóficos, por exemplo, do professor Danilo Marcondes, ou que a gente tem aqui no Rio, uma outra que eu até trouxe aqui alguns. Tem uma que eu gosto muito, que é a antologia de textos filosóficos de Ubaldo Nicola, que é um autor italiano, que foi traduzida para o Brasil. Eu acho interessante essa antologia porque ela, além de ter os textos dos filósofos, né, selecionados, recortados, organizados em ordem histórica, ela apresenta também uma série de questões, apresenta na verdade um índice de questões filosóficas e organiza os textos também através desse índice de questões. Então você tem pelo menos duas entradas para esse livro. Uma seria essa perspectiva histórica, que você pode ir seguindo os textos na ordem que ele aparece ali. Ou você pode pegar esse índice de questões, que está até colocado, se não me engano, como sugestões para a pesquisa, e aí investigar as questões e passar por autores de diferentes épocas, né, através desse índice, através dessa orientação. Isso é interessante para trabalhar com os alunos também, né, que você mostra como uma questão que pode, né, dependendo da formulação dela, pode fazer sentido até imediatamente para os alunos na sala de aula, que você pode de alguma maneira estimular o diálogo com eles através da mera formulação dessa questão, e você mostra que autores de diferentes épocas trataram sobre diferentes perspectivas dessa questão e você consegue trabalhar ali com os textos. O fato desse livro ser traduzido prejudica um pouco o fato de que os textos clássicos que estão ali, às vezes a tradução é meio complicada, então você tem que buscar um pouco em outras fontes essas traduções. Mas o que eu estava chamando a atenção a princípio é que, por exemplo, esse livro, na verdade ele é uma grande antologia de textos filosóficos, ele não pode fazer parte desse processo do livro didático, né? Porque ele, um dos itens gerais que está no edital, que vale para todas as disciplinas, não só para a filosofia, é que o livro não pode ser apenas uma antologia de textos. Então o livro não pode ter essa característica muito pronunciada para ele participar. Não obstante isso, outro ponto que eu ia tocar é que esse livro que eu citei, os dois livros na verdade, a antologia do professor Danilo Marcondes, o dicionário do professor Danilo e do professor Japiaçu também, que estava aqui, que deve ser conhecido, esse outro livro do Ubaldo Nicola e alguns outros, eles foram comprados com verbos do FNDE e foram distribuídos para as bibliotecas escolares, supostamente no Brasil inteiro, né? A gente não sabe exatamente se chegou em todas as bibliotecas, porque tem as escolas, a situação das bibliotecas nas escolas muitas vezes é bastante complicada. Só para dar um exemplo, um amigo meu passou agora para uma rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Ele chegou na escola e a escola está em obras, então ele conversou com a diretora, viu se tinha algum lugar que ele podia levar os alunos para passar um vídeo, alguma coisa, e ela falou assim:
a gente costuma passar os vídeos na biblioteca, mas como a biblioteca, como a escola tem obras e o refeitório está fechado, a gente está usando a biblioteca como refeitório. Então, os livros estão, na verdade, guardados e o espaço da biblioteca está também inutilizado, digamos, para outras atividades. Isso é só um exemplo das situações que a gente tem aí espalhadas, né, com relação aos livros e à biblioteca. Eu acho que a questão do livro didático ela deve ser pensada em relação à questão da biblioteca escolar. É uma coisa que a gente não deveria perder de vista. Uma coisa que o livro não é obrigatório. Então, o professor ele não é obrigado a pedir o livro, né? Apesar de, em muitas situações, ele ter um certo constrangimento, digamos, ou uma certa, né, indução a que nós, de fato, façamos esse pedido, então nós adotemos o livro. Mas, a rigor, ele não é obrigatório. Ele não é o único recurso que a gente pode usar em sala de aula também, né? Então, uma outra coisa importante é perceber que um livro didático distribuído pelo governo em nível nacional não é exatamente, digamos, um livro do consenso. Não se coloca assim esse livro. A gente não precisa assumir esse livro assim, né? Porque algumas críticas que eu vejo alguns colegas fazerem, então eu vou ter que seguir o livro, né? Mas na verdade a gente não precisa seguir o livro. Ele é um recurso que está ali colocado disponível para nós utilizarmos de variadas maneiras, até onde, de certa forma, o edital contempla a ideia de que o professor tem, né, desenvolve uma autonomia para lidar com esse livro, então ele pode, né, usar na ordem que ele quiser, pode usar capítulos em alguns momentos, em outros momentos simplesmente não usar o livro, ser um recurso extra para os alunos, né, e outras formas também de trabalhar com ele. E, além disso, o livro, outras questões aí. Deixa eu ver um ponto aqui que eu tinha anotado. O livro é colocado também, nessa palestra do professor Marcelo Carvalho, como ele é, de certa forma, um importante indutor de currículo. Mas é um indutor no sentido forte da palavra, no sentido, digamos, forte e fraco da palavra indução. Assim, né? Ele induz, mas ao mesmo tempo ele não obriga. Mas ele, de alguma maneira, oferece um parâmetro para o que pode ser o currículo de filosofia no ensino médio, sem determinar que o currículo vai ser exatamente aquilo, porque, na verdade, os currículos acabam sendo definidos de forma um pouco mais estrita, como imagino que vocês saibam também, nas secretarias estaduais de educação, que acabam, de alguma forma, tentando definir, né, de maneira um pouco mais estrita o que seria o parâmetro, o currículo de filosofia em cada estado. A gente tem alguns documentos nacionais também, mas são documentos, em geral, bastante abertos, que oferecem uma margem de manobra bastante grande para o professor. Enfim, tem outros pontos aqui que depois eu recupero, mas eu queria passar para um outro aspecto dessa questão desse programa, que é o fato de ele ser um grande negócio também, né? Que, digamos, algumas críticas que eu ouço na escola é de que nós estaríamos compactuando de alguma forma com a política problemática, porque ela envolve grandes quantias de dinheiro, uma compra enorme de livros. Salvo engano, se eu me recordo bem da apresentação que eu assisti sobre isso, seria a maior compra de livros de filosofia realizada por um Estado em todo o planeta, porque nem todos os países têm a filosofia como disciplina obrigatória, e o Brasil, ao assumir a filosofia assim, as 3 séries do ensino médio, e ao ter esse programa de compra de livros, né, e gasta uma quantia imensa, o Estado brasileiro gasta uma quantia de alguns milhões de reais, se não me engano, algumas centenas de milhões de reais, se não me engano, para comprar todos os livros didáticos e distribuí-los nas escolas. Isso, obviamente, atende ou está ligado a interesses econômicos das editoras, né? Algumas editoras aparentemente elas sobrevivem basicamente com livros didáticos, né? E, digamos, os outros livros de mercado são uma espécie de complemento da atuação das editoras. Então, alguns professores questionam, né, esse aspecto. Será que nós não estamos, na verdade, sendo uma espécie de massa de manobra de um grande negócio que está em jogo aí entre o Estado e as editoras, né, nos quais a gente tem muito pouco muito pouco palpite, a dar muito pouca opinião a dar, a gente, de certa forma, usa inocentemente, entre aspas, esse livro nas escolas. De fato, esse é um dos aspectos dessa questão, que eu também acho que é importante relacionar com a questão da biblioteca escolar, porque
existem alguns programas de compra de livros para as bibliotecas das escolas. Mas como eu tentei falar rapidamente antes, a questão é que as bibliotecas das escolas, em geral, estão em situação muito precária. Quando elas existem, de fato, né, quando os livros não estão guardados em algum lugar, se é que eles chegaram nas escolas, porque em muitos casos a gente acha que talvez os livros nem cheguem, né, ainda há dificuldade para utilizar e para fazer algum tipo de atividade significativa com os alunos nas bibliotecas. Mas eu penso que, se a gente vai falar de livro didático, de material didático, seria importante pensar nisso, pensar, né, que as escolas, em princípio, devem ter bibliotecas com um acervo razoável, além de bibliotecas, né, algum laboratório de informática, ou algum tipo de, né, uso de outras mídias que também complementariam esses recursos didáticos. Então, penso que quando a gente vai, por exemplo, formular nossas indagações sobre o que deve ser o livro didático, como é que devemos usá-lo, seria interessante a gente pensar nesse espectro mais amplo. Porque, por exemplo, uma fala, um texto agora recentemente publicado pelo professor Vladimir Safat, não sei se vocês leram, mas é de agosto agora, ele faz, como outros, o professor Renato Janine Ribeiro já fez, outros professores já falaram isso, a ideia de que seria melhor focar o ensino de filosofia nas escolas na leitura dos textos clássicos, dos textos dos autores clássicos, dos textos da tradição filosófica. No Colégio Pedro II a gente trabalha em geral com essa ideia, mas geralmente nós tentamos selecionar alguns textos, alguns trechos, né? Poucas vezes a gente tem usado textos inteiros, algumas vezes até sim, mas o mais comum é a gente fazer pequenas seleções de textos e usá-lo de acordo com as turmas, de acordo com a escolha dos professores. Essa ideia de usar os textos dos filósofos eu acho a princípio muito boa, mas a gente depara com alguns problemas também. Então, o primeiro seria, se a gente for colocar essa ideia de usar os textos clássicos contra a ideia do livro didático, então, digamos, alguém poderia formular assim, não deveria ter livro didático, mas deveríamos distribuir os textos clássicos dos filósofos pelas escolas. O problema é como fazer isso, um primeiro problema que se colocaria, né? Porque o livro didático, da forma que ele tem, ele pretende ser uma espécie de grande apresentação de vários aspectos da filosofia, até de acordo com o edital, tomando cuidado de não apresentar uma filosofia como apenas uma postura ou uma escola filosófica, mas apresentar o debate filosófico entre diferentes escolas, diferentes formas de pensamento, de uma maneira aberta, sem privilegiar, ou pelo menos sem tomar uma como, digamos, a mais verdadeira, entre aspas, ou como uma espécie de solução das questões filosóficas, mas privilegiando o debate aberto. E isso o livro didático. Enquanto os textos de filósofos, ou a gente teria que dar uma coleção de pensadores para cada aluno, digamos, né, caricaturando um pouco a ideia, que nem seria exatamente o adequado, porque a coleção de pensadores tem textos longos, difíceis, né, em vários volumes ali que nem sempre são muito acessíveis imediatamente aos alunos do ensino médio. Então a gente teria que comprar uma grande quantidade de pequenos livros e também dar aos alunos, o que parece complicado para uma política estatal, né? Apesar de eu não ser especialista em políticas públicas desse tipo, mas eu estou tentando avaliar do ponto de vista do professor, como seria isso. Então me parece que a alternativa em termos de política pública seria você constituir bons acervos nas bibliotecas. Claro que existam as bibliotecas também e que elas estejam disponíveis ali para os alunos. Então esse é um ponto comum aí dessa discussão que eu gostaria de tratar. Deixa eu tentar avançar aqui para não me alongar demais.